Olá, bem-vindos à nossa aula. Vamos falar um pouco do Deep-K-Learn e vamos abordar algumas arquiteturas de redes neurais. Deep-K-Learn. E o que seria o Deep? Vamos antes relembrar o que é o K-Learn. Lembram da fórmula do K-Learn do par de estado-ação? Bom, o K-Learn é um algoritmo e ele utiliza uma tabela K-Table que mapeia qual valor ou qualidade de uma ação em determinado estado. Assim, o nosso agente ele tem a possibilidade de consultar essa tabela para escolher uma ação. Então, o que o K-Learn faz? Ele faz um mapeamento, que a gente chama de K-Table, dos estados ação do ambiente. Os valores de K-Table são calculados realizando uma fase de exploração dos estados. Então, nessa etapa, o agente escolhe as ações aleatórias e, com base nas recompensas recebidas, a tabela é atualizada. E ele segue aquela equação que a gente viu, que é o par estado-ação do Q, é igual a esse par ação do estado Q, mais uma taxa de aprendizado alfa, da recompensa, mais o gama, o fator de desconto, vezes a maximização do Q anterior menos o Q atual. Então, esse Q SA, o State Action, o estado ação, é o Q Function. S é o estado, A é a ação, alfa é a taxa de aprendizado, R é a recompensa recebida e o gama é o desconto. Então, tendo isso em mente, foi proposto o que eles chamam de Deep-K-Learn, que utiliza as redes neurais como substitutas para as K-Tables. As K-Tables são aqueles mapeamentos do par estado-ação. E ela permite entradas dimensionalmente maiores. Então, eu amplio a minha capacidade pelo uso das redes neurais. Então, o princípio é que a rede neural ela receba como entrada um estado e suas saídas, seja os valores associados a cada uma das ações possíveis, assim a de maior valor será escolhida. E o que a gente pretende com isso? Com a rede neural, a gente pretende minimizar o erro entre o valor da K-function, ou do K-learn, da forma, para o estado atual e o próximo estado. Então, nós temos aí o estado atual e uma maximização para o próximo estado. E a gente tem como objetivo minimizar esse erro ou o loss, a perda. Uma otimização sugerida é chamada de Experience Relay, que basicamente é um buffer. Esse buffer grava os estados, ações, recompensas e próximos estados cada vez que o agente realiza uma ação. Então, para o treinamento, são escolhidos conjuntos aleatórios desse buffer que servirão para atualizar os pesos da rede neural. Isso evita que a rede esqueça comportamentos mais antigos. As principais arquiteturas de redes neurais. Enquanto as CNN, as convolucionais, que nós vimos bastante aí nas nossas aulas, e as redes neurais recorrentes, elas estão se tornando cada vez mais importantes, devido às suas aplicações de visão computacional e processamento de linguagem, nós temos ainda o aprendizado por reforço. É uma estrutura para neurociência computacional e para o processo de decisão. O aprendizado por reforço, ele não deve ser negligenciado no espaço de pesquisa, porque seus dados têm enorme potencial em auxiliar a tomada de decisões. Normalmente, como a gente viu nos exemplos, naqueles artigos, existe uma interseção, uma conexão entre as aplicações ou as soluções de aprendizagem por reforço com outras, por exemplo, com uma CNN, e isso ajuda a resolver um determinado problema. Então, aqui temos, relembrando o aprendizado por reforço, ou Reinforced Learning, conhecido como modelo de aprendizado semi-supervisionado em Machine Learning. Ele é uma técnica
para permitir que o agente tome ações e interaja com o ambiente a fim de maximizar as recompensas totais. Esse aprendizado por reforço geralmente é modelado com um processo de decisão de Markov, que é o MDP, Markov Decision Process. E a gente tem esse desenho onde nos mostra o agente interagindo com o ambiente através de uma ação, do qual ele muda o estado e obtém uma recompensa. Nós temos também aquelas redes perceptrons. A gente viu a perceptron e a multilayer, que é a de várias camadas. Então, só relembrando, nós temos a entrada, nós temos as camadas escondidas e nós temos a saída, e ela se dá através de um backpropagation. Nós temos ainda as redes convolucionais, que são divididas em duas fases. Nós temos a fase da convolução, pooling, e nós temos a parte da Fully Connected Layers, que são as camadas que vão fazer a classificação. Nós temos também as redes neurais recorrentes. Elas são poderosas como um conjunto de algoritmos de redes neurais artificiais, especialmente úteis para processamento de dados sequenciais, como, por exemplo, som, dados de séries temporais ou até linguagem natural. Nós temos a Long Short Term Memory, a LSTM, é uma rede bem utilizada também, e ela é uma variação da rede recorrente, das redes neurais recorrentes, com as chamadas unidades de Long Short Term Memory, que é uma solução para o problema do gradiente, problema muito comum em redes neurais recorrentes. Nós temos também as redes de Hopfield. Uma rede de Hopfield ela é composta por unidades de limite binário com conexões recorrentes entre elas. E aí a gente tem o desenho dessa rede. Também nós temos as máquinas de Boltzmann. É muito comum ouvir falar nelas, e elas são um tipo de rede neural recorrente estocástica. Ela pode ser vista como a contrapartida estocástica e generativa das redes de Hopfield. Foi uma das primeiras redes neurais capazes de aprender representações internas e é capaz de representar e resolver problemas combinatórios difíceis. É uma rede mais complexa. Nós temos aí a Deep Belief Network. O backpropagation ele é considerado um método padrão em redes neurais artificiais, e ele calcula a contribuição do erro, os pesos dos neurônios, após processar um lote de dados. Então, ele feed forward e a gente faz o backpropagation. No entanto, a gente tem alguns problemas importantes na aplicação do backpropagation. Em primeiro lugar, requer dados de treinamento rotulados, enquanto quase todos os dados estão sem rótulos. E, em segundo lugar, o tempo de aprendizagem não escala bem, o que significa que é muito lento em redes com múltiplas camadas ocultas. Em terceiro lugar, ele pode ficar travado em uma local optima. Portanto, para redes profundas, o backpropagation ele não é o que a gente poderia chamar de ótimo, ele está longe de ser o ótimo. Então, uma Deep Belief Network pode ser definida como uma pilha de máquinas de Boltzmann restritas, em que cada camada RBM se comunica com a camada anterior e posterior. Os nós de qualquer camada única, eles não se comunicam lateralmente. Aqui nós temos um esquema da Deep Belief Network, onde cada camada ela se comunica com a anterior e a posterior, mas não se comunicam, os nós não se comunicam lateralmente. Nós temos também a Deep Autoencoders, que é composto de duas redes simétricas. Podem olhar pela representação, nós temos um lado simétrico ao outro lado. Tipicamente tem 4 ou 5 camadas rasas que representam a metade da codificação, o encoder da rede, e um segundo conjunto de 4 ou 5 camadas que compõe a metade da decodificação, o decoder.
Nós temos as Generative Adversarial Network, que são arquiteturas de redes neurais profundas compostas basicamente por duas redes, colocando uma parte contra a outra. Daí o nome de adversarial ou adversária. E nós temos também a Deep Neural Network Capsules. Ela é mais nova, ao final de 2017. Hinton e sua equipe eles publicaram 2 artigos que introduziram esse tipo de essa nova rede, esse novo tipo, chamada de capsules. Elas introduzem um novo bloco de construção que pode ser usado na aprendizagem profunda para modelar melhor as relações hierárquicas dentro da representação do conhecimento interno de uma rede neural. A intuição por trás deles é muito simples e elegante. E aqui nós temos um desenho dessa rede. Bom, concluindo, nós falamos um pouco do Deep K-Learn e falamos superficialmente, bastante superficial, dessas redes neurais. O objetivo aqui era que vocês conhecessem. Se alguém falar de máquina de Boltzmann, Hopfield, Long Short Term Memory, pelo menos vocês vão ter uma breve noção do que significam essas redes neurais. Bom, com isso a gente conclui as nossas aulas, a nossa disciplina. Eu espero que vocês tenham assimilado alguns conceitos, que tenham entendido outros conceitos, e a partir daqui vocês podem pesquisar, buscar exemplos ou até, quem sabe, criar uma nova modalidade de rede neural. Eu gostaria de agradecer vocês pelo tempo gasto comigo e espero que tenha sido de grande utilidade, que vocês possam progredir aí nessa área. Obrigado e até mais.